retomar lá, né, a nossa matéria da análise confirmatória, né, onde nós estamos agora. E eu vou mostrar mais algumas coisas, né, que a gente pode fazer nesse ambiente, né, de modelagem de equações estruturais. É um ambiente mais moderno, como nós vimos, né? Então, aquilo que a gente viu lá na estatística clássica, né, as regressões, aqui a gente também faz, né, esse processo todo de regressão, né? Quer dizer, nada mais é do que, como a gente viu ali, não é, uma série de equações, né, que são rodadas, não é, e simultaneamente, né? Então, na realidade, são regressões, né? São muitas regressões que são feitas. A gente consegue ver cada uma, mas elas também estão relacionadas, não é? Elas são simultâneas. É um negócio multivariado, né? Bem complexo. Então, aqui só para a gente retomar, né? Então, é a nossa aula 10. Ainda estamos seguindo bastante esse livro aqui, né, de análise de equações estruturais, que é aquele livro português, né, do professor João Maroco. E então hoje nós vamos para a nossa aula número 10, né? Eu ainda repeti aqui esse slide para a gente se lembrar, né, da análise fatorial confirmatória e a diferença que existe, né, entre a exploratória e a confirmatória. Quando eu estou criando um instrumento, né, eu uso, então, esse processo de exploração, né? Estou criando itens e tal, que vão representar uma teoria. Então, eu vou jogar os itens todos ali no mesmo recipiente, digamos assim, né? E depois eu vou olhar para ver como é que eles se agruparam, né? Então, aí são feitos cálculos ali, a coisa roda, né? O software roda e tal, e a gente vai ver como é que os itens se agruparam, né? Na realidade, foi feita uma análise da matriz de correlação, né, dos itens. E ali foi descoberta, no caso, né, famílias, né, digamos assim, que serão os fatores. São itens que estão relacionados entre si e tal, né? A gente viu isso representado também por aqueles vetores, né, naquele gráfico lá, não é, algébrico, né, e viu os ângulos dos vetores e tal, né, e como é que eles vão, daquela forma, né, como é que eles vão se agrupando para constituir esses fatores, né. Bom, então sempre, né, que a gente está construindo alguma coisa, ou mesmo quando a gente pega uma coisa já construída, mas a gente vai fazer uma adaptação, não é? Muito, vai mexer um pouco no instrumento, vai adaptar ele a determinado contexto da nossa realidade e tudo. Bom, aí também é recomendável que se faça uma exploração, né? E quando a gente, então, tem uma coisa que já foi explorada, né? Às vezes, na sequência assim das pesquisas, tem um instrumento que foi criado, ele já passou por uma análise fatorial exploratória, mas ele não tem ainda uma confirmatória, né? Que seria um follow-up, né? Uma sequência naquele estudo, né? A gente viu outro dia aí o estudo do Daniel, né, que está criando um instrumento. Então, claro, nesse primeiro momento, agora depois que ele coletar os dados, a gente vai utilizar uma análise fatorial, não é, exploratória. E mais adiante, né, talvez não nessa investida, talvez não agora nessa do doutorado, não é? A não ser que tenha uma amostra muito grande, né, que dê para a gente dividi-la aleatoriamente em duas amostras, né?
e aí fazer primeiro a parte exploratória, e depois, então, a partir dos dados, né, dos resultados da exploratória, fazer uma confirmatória. Mas, às vezes, isso não é feito no mesmo estudo, né? Fica para ser feito depois, pelos mesmos autores, né? Se interessarem em continuar aquilo, ou até por outros autores. Agora nós temos uma publicação, né? Para nossa alegria, nós fizemos um estudo com uma escala criada pela professora Eliane Falcone com seus alunos. Não é? Acho que foi num trabalho de mestrado, numa dissertação de mestrado, a professora Eliane Falcone, junto com uma aluna, elas criaram uma escala de empatia conjugal. E essa escala, ela sofreu lá no momento da criação e tal, não é? Naquele processo, ela chegou a sofrer uma análise fatorial. Naquele momento até foi isso já faz algum tempo, né? Agora não estou bem lembrado da data, não sei se foi final do século XX ou bem agora no início, acho que foi no início do século XXI, né? Então, portanto, já um negócio que já tem quase que 20 anos, né? E aí, na época até foi feita, né? Provavelmente por desconhecimento disso que nós vimos agora aqui, foi feita uma análise de componentes principais. E aí essa análise de componentes principais que estaria, né, possivelmente ali a serviço de uma função exploratória, né? Só que a gente já viu a diferença que existe entre essas duas técnicas. Então, não foi assim o mais adequado, né? E aí, dali se viu a estrutura da escala, tudo mais e tal, ficou um trabalho acabado, digamos assim, né? Um estudo finalizado, foi publicado também, não é? A menina também cumpriu o seu mestrado e tal, e aquilo ficou ali, não teve muita utilização. Acho que teve mais um ou outro estudo assim que usaram o instrumento apenas para fazer correlação com outras variáveis, num estudo correlacional, portanto, né? E a gente resolveu agora também num mestrado orientado por mim, nós resolvemos trazer esse instrumento, porque é um instrumento precioso, não é? Uma ideia preciosa, haja vista que não existe no Brasil outro instrumento igual, não é? Que meça empatia conjugal. E, aliás, também no plano internacional, no momento em que nós fizemos essa pesquisa, havia apenas um outro instrumento de uma pesquisadora canadense que tratava desse construto, empatia conjugal, não é? Eles lá no plano internacional chamaram de empatia diádica. A professora Eliane, com muita propriedade, ela questiona esse termo, né? E eu concordo com ela, porque empatia diádica, ou o termo diádico, se refere a qualquer díade, não é? É um termo geral, né? E no caso aqui nós estávamos tratando de uma díade conjugal. Veja que o termo díade serve para qualquer coisa, para dois amigos, relação professor-aluno, e o que nos interessa aqui é a relação conjugal. Então ela acha, e eu também. Alô? Então, a professora Eliane, ela defende, e eu concordo com ela, que não deveria ser usado o termo diádico, né, como é o termo consagrado lá na pesquisa internacional, que a gente deveria usar o termo conjugal,
né? Porque aí fica bem caracterizada e especificado a díade. Então, empatia conjugal, né, é o nome que ela deu. Já a canadense lá, ela chama de empatia diádica. Mas então nós usamos o instrumento criado pela professora Eliane Falcone, junto com a sua aluna. A aluna chama-se Margarete Oliveira. E aí nós fizemos uma análise confirmatória, né, que não havia sido feito ainda. Então, nós pegamos ali da onde elas pararam, digamos, né, e testamos uma série de modelos com essa proposta de instrumento, né, para representar a empatia conjugal, e deu um belo do estudo, né? Vimos a necessidade de implementar algumas mudanças, principalmente assim, algumas exclusões de itens, não é? Mas acabou ainda assim resultando num modelo, não é, bem interessante. E agora nós submetemos depois a uma revista, né? E agora também recebemos há poucos dias aí o resultado de que foi aceito, né? Então, veja, já havia um instrumento, né, que já tinha sido explorado, digamos assim, e foi publicado, tudo mais, e a gente deu continuidade, né? Fizemos um follow-up, né, daquela investigação ali, né? Fizemos análise fatorial confirmatória. Então, é isso, né? Essa é a função que tem, então, a exploração e a confirmação, né? Então, é uma abordagem, né, a confirmatória, como está dizendo aqui, que permite verificar se as variáveis realmente estão associadas aos seus respectivos pressupostos fatores, né? As variáveis aqui que ele se refere são os itens, né? Então, aqui a gente já parte, como vocês viram lá no EIMOS, né, que é muito ilustrativo, a gente já parte para testar aquele modelo teórico, né? Já coloca os itens lá a priori nos fatores, como nós vimos lá, né? E parte para fazer a testagem, né? Assim como está aqui nesse logo aqui, né? Que nós criamos aqui. Então, os itens, né? Os itens já estão aqui designados no seu respectivo fator latente, né? E veja que interessante, né? O comportamentalismo nos dizia que nós tínhamos que nos concentrar nisso aqui, né? Na observação do manifesto, né? O observável, né? O manifesto é observável e passível de ser medido, né? De ser mensurado. Então, veja a evolução da psicologia, né? Aqui é uma prova, né, empírica disso, né? Então, aqui nós temos os comportamentos, ó, né? E aí o que acontece, né? Os comportamentos, né, eles estão refletidos, né? Nós vimos que isso é um modelo reflexivo. Veja que eles refletem, né? Os comportamentos refletem o quê? O latente, né? O subjacente, aquilo que não é observado. Então, veja que nós, não é, por esses resultados, por essas evidências matemáticas desses comportamentos que são mensurados, nós inferimos a existência de algo que não é tangível, né? De algo que é abstrato, de algo que é um construto, né? Que está possivelmente na mente das pessoas, certo? Então, não é, aqui nas equações, não é, tudo que é círculo, elipse e tal, essas formas arredondadas, elas representam o latente. E aqui os quadradinhos ou os retângulos, né, eles representam os itens. E o que são os itens, né? Os itens são os comportamentos ou os pensamentos, né? São aquelas coisas que a gente consegue acessar para medir e que devem representar, não é? E que devem representar o construto, que devem representar a teoria. Né? Nós vimos aí esse processo também através do exemplo do Daniel, que pega lá uma teoria, né, que faz parte lá da teoria
de tratamento da depressão, né, do Aaron Beck, e aí ele procura comportamentos, procura pensamentos, né, que possam representar aqueles construtos desenvolvidos pelo Beck. E aí vamos testar agora para ver em que medida esses comportamentos que o Daniel pensa, né, que são representantes daquele construto, realmente vão ter um apoio empírico. Né? Se na realidade, nas respostas das pessoas, isso vai refletir, né? Esses conjuntos de itens refletirão algo que não é tangível. Então vejam que antes o comportamentalismo dizia, não, larguem de ver isso aqui, né? Larguem de ver esse latente, porque esse latente não é possível de ser acessado. Vocês têm que se concentrar no comportamento. Vejam que essa dica foi muito boa, né? Porque a psicologia evoluiu, né? E nós hoje temos tecnologia, né? Temos teorias e tecnologia para comprovar, não é? Para provar, para gerar evidências de que nós podemos acessar o latente. Nós podemos acessar o não observável através dos observáveis. Né? E provar isso matematicamente, né? Empiricamente, com auxílio da matemática. Né? Então, essa é a análise fatorial confirmatória, certo? Vamos em frente. Bom, uma outra coisa que nós podemos fazer ali naquele ambiente, né, que vocês viram, por exemplo, utilizando o Amos, que é um bom software, não é? Para fazer essas coisas, nós podemos ali também utilizar um derivativo, né, da análise confirmatória, um desdobramento, digamos assim, que é chamado de análise fatorial confirmatória multigrupos. Sim, mas o que seria isso? Bom, isso seria buscar avaliar, não é? Se existe, né? Aqui tem um exemplo, né? Que nós temos mulheres e homens. Imagina que nós temos uma amostra onde aproximadamente metade dela é composta de mulheres e a outra metade é composta de homens. Nós sabemos que além das questões físicas ou biológicas, também existem diferenças entre homens e mulheres, diferenças no âmbito psicológico, né? No âmbito psicossocial, não são exatamente iguais, né? Eles têm diferenças. E isso é um negócio complexo aí também, né? Afirmar só isso também pode causar aí uma porção de arrepios aí nas pessoas e elas também, não é, quererem discutir a complexidade disso, né? Mas, bom, também existe, né, evidências de que, evidentemente, nós somos diferentes do ponto de vista físico e também há diferenças do ponto de vista psicológico, né? Não vamos aqui discutir a origem dessas diferenças e tal, né? Mas vamos ter esse pressuposto de que homens e mulheres são diferentes, né? Aí nós estamos trabalhando com um instrumento, com uma medida, certo? E nós queremos saber, não é? É isso que faz a análise confirmatória multigrupos, nós queremos saber se esta medida, né, se ela é percebida, né, de forma igual ou diferente entre homens e mulheres, por exemplo. Poderiam ser quaisquer outros grupos de pessoas, não necessariamente homens e mulheres, né? Poderiam ser outros grupos. Eu até vou dar um exemplo de outro grupo ali, né? Mas aqui, nesse primeiro momento, eu estou trazendo esse que é um exemplo
bastante corriqueiro, né, que é uma coisa que acontece muito na pesquisa, que é a gente ver se o nosso instrumento, se ele é invariante, né? Se a medida que a gente obtém de homens é uma medida semelhante, ou equivalente, ou aproximada, né? E aí nós vamos considerar que é invariante. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, a gente pode comparar grupos, né? E ver se a nossa medida continua medindo exatamente ou muito parecido, né? A mesma coisa. Veja que esse termo invariância, ele é um termo proveniente da física, né? Ele significa que a invariância é o termo dado à propriedade de uma grandeza que não se modifica quando ocorre uma mudança nas condições do observador. Então, aqui veja uma mudança, não é? Porque mulheres responderam ao instrumento, homens responderam ao instrumento. E aí, como é que ficou o resultado disso? Há uma equivalência, há uma invariância, né? Que é o termo, que é o jargão aqui utilizado nessa situação, nesse caso, né? Então, essa análise avalia em que medida a configuração e os parâmetros de determinado instrumento psicométrico são invariantes ou equivalentes para diferentes grupos de pessoas. E aqui a gente está dando um exemplo, né? Por exemplo, homens e mulheres. Tá? Então, tem mais isso que a gente faz lá no próprio ambiente, aquele do Amos, que nós vamos visitar daqui a pouquinho, de novo, para a gente se lembrar. Tá? Ó, então, como é que é feito esse processo, né? Esse processo de testagem da invariância, certo? Aqui, de novo, está dando, né, a definição da técnica, análise multigrupos, compara simultaneamente o ajuste do modelo, né, o ajuste do modelo aos dados empíricos, né, aos scores dos sujeitos, dos diferentes grupos, impondo restrições ordenadas e de complexidade crescente. Né? É tipo assim, não é? Eu agora vou comparar por um critério, e aí vamos ver se é invariante. Agora, no próximo passo, eu vou comparar por um critério mais exigente, e vou ver se é invariante. Depois eu vou para um terceiro passo, e vou ainda ficar mais exigente, e vou ver se a invariância persiste. E ainda posso ir para um quarto passo, mais exigente ainda. E aí vou ver se a invariância persiste. Né? Nesses dois últimos passos, é mais difícil da invariância persistir. Mas, às vezes acontece. Tá? Então, vamos ver que passos são esses. Né? É um processo, então, de verificação da invariância. Aí o primeiro passo, qual é? É a verificação da invariância configuracional. O que significa isso? Significa comparar a estrutura fatorial de determinado instrumento entre os diferentes grupos. Ver se os mesmos itens estão avaliando os mesmos construtos. Né? E aqui agora eu vou avançar. Depois eu volto para a gente ver isso, como é que se dá lá, né, no desenho, no Amos. Ó. Então vejam bem, agora aqui eu tenho dois grupos, que eu estou comparando a configuração. E vejam que a configuração, ela está igual. Né? Olha aqui, ó, o item 1, 2, 4, 8, 13. 1, 2, 4, 8, 13. Está na paixão. Tá? Esse aqui é um modelo teórico do amor, né? Uma medida do amor, segundo o nosso grande lá, Sternberg. Né? Ele diz que o amor é composto de três fatores, ou três componentes, que estão aqui, ó, paixão, intimidade e compromisso. Bom, que grupos são esses aqui que eu estou comparando?
Esses grupos aqui são, este aqui é um grupo de indivíduos, homens e mulheres. Aqui tem homens e mulheres, indivíduos heterossexuais. Então, aqui eu tenho homens e mulheres heterossexuais. E aqui eu tenho homens e mulheres homossexuais. Mais ou menos em igual número. Então, aqui a amostra não é de homens e mulheres. Aqui a amostra é de indivíduos hetero e homossexuais. A gente pode comparar quaisquer grupos, né? Aquele primeiro exemplo, eu dei um exemplo de homens e mulheres. Agora aqui eu já estou trabalhando com uma outra variável, que é orientação sexual. Então eu tenho dois grupos distintos, né? Conforme a sua preferência sexual. E vejam bem que, olha aqui, ó, o que está refletindo a paixão? Os mesmos itens nos dois grupos. O que está refletindo a intimidade? Os mesmos itens foram, né, confirmados, ó, e assim por diante. No compromisso, idem, ó. Os mesmos itens estão aqui. Então, isso significa a invariância configuracional. Quer dizer, eu fiz o meu primeiro teste de invariância e os grupos se mostraram iguais ou semelhantes. É claro que eles não são absolutamente iguais, não é? Até porque vocês viram que tem uns númerozinhos ali e os números não são iguais, há alguma variação. Então, passou no primeiro teste, passou no primeiro passo, eles são iguais, o instrumento tem a mesma estrutura para ambos os grupos. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, ele chama-se invariância da medida, tá? E ele se subdivide. Tá? Ele tem uma primeira parte dessa invariância da medida que chama-se de invariância da medida fraca. Em que consiste isso? Consiste em ver os pesos fatoriais, para ver se eles não diferem significativamente, se eles estão mais ou menos parecidos e tal. Então, nós vamos de novo olhar isso lá, para ver. Pronto. Estamos aqui. Aí nós vamos aqui na paixão, né? Por exemplo, vamos ver aqui o peso fatorial que tem no item A1, 67. Aqui, 55. Não é tão, né, diferente. Vamos ver aqui, vamos pegar um outro aqui. Olha esse aqui, que é mais próximo ainda. Ó. O A5, 85. O A5, 84. Veja que, em geral, todos os itens têm um peso fatorial razoavelmente elevado, né? Quer dizer, são itens que representam bem os seus construtos e razoavelmente equilibrado. Não há, assim, um grande desequilíbrio, né? Vocês não verão coisas muito... o mais fraco que nós temos aqui é 47, ó. 65 aqui, 47 aqui. Mas, em termos gerais, né, a coisa é muito parecida. Não é igual. Para se constatar a invariância, isso não precisa ser absolutamente igual. Precisa ter uma situação como essa, onde não há, né, uma mudança assim, né, clara nessa situação dos pesos fatoriais. Então, os pesos são mais ou menos equivalentes, são todos pesos bons, a maioria acima de 0,50 e até mais, não é? E a diferença entre eles sempre é meio pequena, ó. 76, 74, 87, 74 é um pouco maior, mas ainda ambos estão numa faixa que demonstram uma boa representação do construto, né? Que o item tem uma boa representação do construto. São pesos fatoriais todos muito bons, não é? Com exceção daquele 47, que não chega a ser catastrófico, mas a gente desejaria que ele estivesse também acima de 50, esse aqui. Ah, do outro lado está 65. Mas veja, se constata uma razoável invariância entre um modelo e outro, né?
também aqui, ó, isso aqui é um modelo hierárquico, né? O que é um modelo hierárquico? É um modelo onde existe uma instância, né, um fator de segunda ordem, quer dizer, um fator hierarquicamente superior a esses fatores aqui, né, que são fatores de primeira ordem. Então, veja, tem 3 instâncias aqui, né? Tem uma instância de construto, uma instância abstrata, um latente de segunda ordem, que é um cara, né, que está refletido na primeira ordem, que também são construtos, que também não são observáveis, né? Mas eles refletem uma ordem superior. Eles evidenciam, né? Eles evidenciam através dos scores a existência de uma ordem superior, que seria o amor, né? Certo? E então aqui nós temos uma instância superior de segunda ordem, abstrata, né, um construto, instâncias de primeira ordem, inferiores, portanto, a essa, né, por isso que são de primeira ordem, de segunda ordem, também não observáveis, né, e os observáveis, que são os itens. Aqui, então, seria a terceira instância, né, aquela que que expressa comportamentos, que expressa pensamentos, né, que é o cognitivo comportamental que a gente consegue verificar com os indivíduos, né, com os participantes da nossa pesquisa. Tá? Então, esse é um modelo que nós chamamos de hierárquico, né, porque ele tem essas instâncias hierárquicas, assim, né, já é mais complexo, um modelo mais complexo. Às vezes, né, as teorias têm isso. A teoria triangular do amor, ela defende isso, né, ela tem esse suposto, esse pressuposto, né, de que existe uma instância superior e que ela tem componentes, né, e então a coisa se desenha dessa forma. Veja, então, que para ambos, né, tanto para o grupo hétero quanto para o grupo homo, a coisa se deu, né, tanto na invariância configuracional, quanto também numa certa equivalência de pesos. E, portanto, né, ela também foi declarada como tendo invariância de medida fraca. Bom, em seguida vem um teste chamado de invariância de medida forte, aonde os pesos fatoriais e os interceptos e médias, vou ficar devendo um pouco isso aqui para vocês, que é um conceito mais complexo, né? Nós não vamos ver agora isso, tá? Mas vai ser comparado novamente isso, né, essas duas coisas, os pesos fatoriais e os interceptos e médias lá entre os fatores, né, no processo de regressão, e aí, então, nós de novo vamos ver se existe essa equivalência, e se existir essa equivalência, nós vamos declarar que existe uma invariância de medida forte. Bom, isso já são provas agora, a partir daqui, a gente já tem uma prova muito robusta, né, porque já passou por vários testes, aí, por três passos, né, de testagem. Então, aí a gente já diz, né, veja que o nome aqui, inclusive, ele é um nome que mostra, ó, há uma invariância de medida forte. Então, já é uma invariância mais robusta, pois ela resistiu a essas testagens que gradativamente eram mais restritivas ou mais exigentes, né? Também a gente poderia dizer. Bom, e continuando, ainda teríamos, né, a invariância de medida estrita, como é chamada. Essa aqui ela vai comparar, não é, as variâncias e covariâncias dos erros. Então aqui ela vai trabalhar com os resíduos, né, com os erros, aquilo que não é explicado, né? Aquilo que está aqui, ó. Porque veja que nós temos um outro latente aqui, né? E por isso que ele está representado também de uma forma circular, não é? Porque isso aqui é o erro. O que é o erro? O erro é aquilo que não está explicado, né? Aqui existe explicação de variância, aqui existe explicação de variância, né? O construto
explica a variabilidade dos scores nesse item, mas ele não explica tudo. Tem uma parte dessa variabilidade que não é explicada. É a variância não explicada. E aí, onde é que ela está? Ela está aqui. Né? Ela está aqui. E isso a gente não sabe o que, que é. Então, a gente chama de erro. O erro. Quer dizer, a gente conseguiu acertar com esses itens aqui uma grande representação do construto, mas tem uma parte da variabilidade deles que não representa o construto, representa outras coisas que nós não sabemos o que, que é. E essas outras coisas nós chamamos de erro. Nós conseguimos medir, então, aqui também um erro. Veja que na medida em que a gente mede aquilo que é explicado, está aqui, ó, os pesos fatoriais, por exemplo, são indicativos dessas relações. Aqui também nós temos a variância explicada propriamente dita, ó. Aqui nesses números é a variância explicada dessa relação. Né? Então aqui nós temos 45% da variância está sendo explicada pela paixão, da variância do A1. Mas veja, tem uma parte que não está sendo explicada. Onde é que ela está? Ela está aqui. Né? Ela está aqui no erro. Então, agora, o que está sendo feito ali, né, nessa medida estrita, é a comparação dos erros, porque se quer ver também se existe igualdade nisso, ou semelhança, ou uma certa equivalência. Né? A igualdade absoluta não acontecerá, certo? Então, isso vai ser comparado também através de cálculos e tal que são feitos, né, para ver se a gente obtém aqui uma evidência de que há uma invariância também de medida estrita. Veja, isso é mais raro de acontecer, porque essa é uma restrição, não é? Essa é uma prova muito exigente. Não é? Então, é mais comum, quando a gente testa a invariância, né, da medida, que a gente pare por aqui, não é? Que a gente encontre invariância até aqui. Isso é mais comum. Tá? É mais comum encontrar até a medida forte, o que já não é, bem legal, né? O que já nos deixa assim com segurança de que o instrumento pode ser aplicado tanto para homens, para mulheres ou para grupos diferentes também de orientação sexual, como nós vimos aqui e tal, né? Que o instrumento funciona de forma bastante semelhante entre um grupo e outro, tá? E depois ainda teria uma quarta etapa de testes, que ainda é mais raro de se chegar até aqui, né? Da invariância persistir, resistir, né? Que seria, como diz aqui, ó, a covariância dos fatores iguais em todos os grupos. Né? Esse é o teste da invariância estrutural. Ele trabalha com a análise, né, da covariância dos fatores. E vai ver a igualdade disso, né, entre os grupos. Quando o instrumento é unidimensional, o teste de invariância estrutural avalia em que medida o nível de variância da variável latente é o mesmo para os diferentes grupos. E quando ele é multidimensional, né, como é esse caso aqui, ó, que ele é multidimensional, ele tem várias dimensões, né? Poderia ser uma dimensão só, mas aqui está mostrando mais dimensões. Então, é um caso de multidimensional, né? Então, quando ele é multidimensional, avalia em que medida os níveis das correlações, das covariâncias das variáveis latentes são semelhantes para os diferentes grupos. Tá? Então, aí já é um teste mais exigente ainda, né? E dificilmente a gente chega até aqui. A gente vai testando, né? É como subir uma escada. A gente sobe o primeiro degrau, sobe o segundo degrau, sobe o terceiro, e tal. De repente o quarto já não é mais possível, né? Já o resultado tem cálculos, evidentemente, por trás de tudo isso aqui, né? E aí os resultados nos mostram, não, você tem que parar ali, porque aqui já não existe mais invariância. Mas veja que já o instrumento já se mostrou, né, suficientemente invariante, digamos, né, como eu já falei para vocês, se ele se manter invariante até esse teste aqui da invariância de medida forte,
já está muito bem, né? Mas a gente vai testar todos, né? E, via de regra, quando chegar aqui, ele já não vai mais conseguir se manter invariante, né? Porque a exigência é muito mais forte, tá? Então, isso é uma outra coisa importantíssima, né? Esse é um outro capítulo importantíssimo da análise fatorial confirmatória feita aqui no ambiente das equações de modelagem estruturais, né? Vamos em frente. Bom, o que mais que nós podemos fazer aqui nesse ambiente, né? Nesse ambiente, nós também podemos fazer regressões, não é? Ou seja, testar modelos teóricos independente, digamos assim. Aqui nós não estamos interessados assim diretamente no instrumento em si, né? Na confirmação do modelo da medida. Aqui nós estamos testando modelos, relações entre variáveis, assim como nós fizemos lá quando nós estudamos, né, na primeira aula desse período, nós vimos a regressão linear, né? Só que nós vimos no ambiente da estatística clássica. Os resultados que se encontra, tanto num ambiente quanto no outro, no ambiente da estatística clássica, quanto aqui no ambiente das equações estruturais, os resultados devem ser os mesmos. Só que aqui nós temos mais recursos, nós temos mais informações. Nós temos, por exemplo, informações sobre os erros, né, por exemplo. Então, muitas vezes nós já estamos dando preferência em fazer as regressões nesse ambiente aqui, não é, do que fazer as regressões lá no ambiente de estatística clássica, né? Nós fizemos lá no SPSS e tal. Bom, poderia ser em qualquer outro software, né? Mas quando nós estudamos a regressão, nós estudamos lá no SPSS, né? E aqui nós poderíamos fazer, testar os mesmos modelos que nós estamos testando lá na estatística clássica, a gente pode trazer para cá, para o ambiente de equações estruturais, e testar essas equações de regressão aqui, tá? Também são chamadas, né, de análise de trajetórias, também a gente faz aqui, né? Essas path analysis, né, também são executadas aqui, certo? Então, vamos ver. No contexto da análise de equações estruturais, são modelos lineares e hipoteticamente causais, né? Porque a gente já viu que relações de causa e efeito só existem, de fato, quando eu estou com um delineamento experimental. Mas, no nível da teoria, não é? No nível da hipótese teórica, eu posso aqui trabalhar com essas relações de causa e efeito. Aqui tem variáveis que são, né, que a gente avalia em que medida as variáveis independentes têm efeito sobre as dependentes, mas num âmbito teórico, não é num âmbito assim de evidência empírica mesmo, né, que a gente consegue lá com delineamento experimental, e, portanto, lá a gente tem verdadeiramente uma relação de causa e efeito. Aqui a gente busca uma relação de causa e efeito, mas num plano teórico, né, num plano hipotético, teórico, tá, que relacionam, no caso desses modelos de regressão linear, são relacionadas apenas variáveis manifestas. Quais são as variáveis manifestas? Bom, as variáveis manifestas são essas aqui, tá? Aí a gente trabalha com variáveis manifestas. Não entram as variáveis latentes nesses modelos que a gente testa aqui nessa regressão linear. E a regressão linear, ela pode ser regressão linear múltipla, né? Ela pode ser univariada ou multivariada, que nem nós vimos lá também, né? Naquele momento a gente viu isso também lá na estatística clássica, né? E tem também aquilo que nós chamamos de path analysis ou
análise de trajetórias, né? Se a gente for fazer uma tradução disso aqui, né? Na literatura internacional, claro, virá sempre esse termo aqui, né? Nesses modelos, assume-se que as variáveis independentes ou preditoras são medidas sem erros e as variáveis dependentes podem ser medidas com erros. Vamos ver um desenho aqui para ver como é que é isso. Ó, pronto. Aqui nós temos, então, um exemplo do que é uma regressão linear múltipla univariada. Certo? Nós temos aqui algumas variáveis manifestas, né? Veja que elas estão aqui representadas por um retângulo, portanto, elas são manifestas, né? x1, x2, e assim por diante, né? Um número que for necessário lá no nosso modelo. E elas, né, seriam preditoras, aqui nós temos, portanto, as variáveis independentes, né? Isso é um processo de regressão, né? Como essas equações todas aqui na modelagem de equações estruturais são equações de regressão, né? Então, aqui o x1 seria uma variável independente preditora do y. O y é a variável dependente. E veja que aqui a gente tem a possibilidade também de ver o erro que existe nessas medidas aqui, né? Nessa influência que teriam, né, essas variáveis independentes sobre a dependente. E há uma parte de variância, né, porque uma parte de variância será explicada por essas influências aqui, ó, né? E uma parte de variância não será explicada e, portanto, ela vai ser denominada de erro. Veja que a única coisa latente que tem nesse modelo teórico aqui é o erro. O resto tudo é manifesto. Como assim manifesto, professor? São os scores que a gente coletou lá no nosso estudo, né? São os scores. São os scores. Né? Imagina que aqui eu tenho... Lá está o Wanderson buscando relações entre o apego adulto e o ciúme. Imaginem vocês que esses manifestos aqui, não é, são os fatores, mas não os fatores latentes, né? Os fatores representados pelos scores, pelos itens, né? Os sujeitos responderam aqui, então aqui tem, sei lá, apego seguro, apego não sei o que, apego não sei o que lá, apego não sei o que. E eu quero ver o quanto eles são preditores do ciúme. Aqui eu tenho ciúme, mas eu tenho os scores do ciúme aqui, aquilo que foi coletado. Aquilo que foi coletado pela pesquisa, certo? Então, veja, eu só tenho variáveis manifestas. Bom, e há também uma suposição teórica de que há uma relação, de que há uma correlação, né, entre essas variáveis independentes. Esses caminhos aqui, né, essas trajetórias com dupla, né, de dupla mão, elas estão dizendo que o x1 tem relação lá com o xq, né? E que existe um coeficiente de correlação aqui entre elas. Aí eu vou também ter condições de ver isso, que medida uma se relacionam mais com as outras, né? E claro, embora exista uma relação aqui entre elas, eu vou também testar, né? Eu também vou observar isso, essa relação, para ver se elas não têm uma colinearidade. O que significa isso, colinearidade? Significa, para verificar se elas não têm uma correlação muito alta entre si. Porque se elas tiverem uma correlação muito alta entre si, né, que se aproxima a mais de 1, significa que elas são praticamente quase a mesma coisa. E se elas são quase a mesma coisa, não tem sentido eu colocar as duas para ver a influência que tem sobre a dependente, certo? Então, é necessário que as independentes possam ter alguma correlação entre si, mas que elas também possam ter suficiente independência entre si
e isso estará expresso pelo nível de correlação que elas têm entre si, né, para que elas possam ser colocadas numa equação de regressão, né, e verificar se elas são preditoras da variável dependente. Então, quando há muita relação entre uma e outra, elas não servem como independentes. Eu vou ter que optar. Tá? Eu vou colocar uma das duas, porque as duas não poderão entrar aqui. Tá? Agora, quando as correlações são mais baixas, né, digamos assim, abaixo de 0,60, 0,50, 0,40, está tudo bem. Aí elas têm relação entre si, mas elas também têm uma identidade própria, elas também se discriminam entre si. Né? E aí elas podem concorrer juntas como preditoras da variável dependente. Então, hoje nós estamos usando muito mais esse ambiente aqui, não é, para verificar essas relações, né, e ver essas regressões lineares. Agora, na sequência, nós vamos ver a multivariada, né? A multivariada é quando eu tenho aqui não apenas uma variável dependente, né? Mas eu tenho mais de uma variável dependente. Então, aqui está o desenho, né, ilustrativo, modelo de regressão linear múltipla multivariada, assume uma relação linear entre duas ou mais variáveis endógenas, né, e que são as dependentes ou critérios, elas são endógenas, né, porque nós vimos que elas sofrem a ação, né, das flechas aqui. E as exógenas são aquelas que não, vejam, as flechas saem em direção à outra, né? Elas são independentes e por isso elas são exógenas, né? Elas são externas, digamos assim, ao modelo, né? E essas aqui seriam produzidas pelo próprio modelo, né? Por isso elas são chamadas de endógenas. São as dependentes ou critério e aqui as independentes ou preditoras, né? E todas elas são manifestas, né? Todas elas são quadradinhos. E aqui nós temos os erros, que é a única instância latente que tem aqui, né, nesse modelo. São os erros dessa medida, né? São os erros que não é explicado nessa relação aqui. Tá? E aí vejo que uma coisa já ficou bem mais complexa, né, do que nós tínhamos antes. Ó, veja, todas convergem para lá, né? E agora, como nós temos mais variáveis, ó, então nós temos essa converge para aquela, para aquela, para aquela, para aquela. Ó. Então é uma coisa muito mais, não é, multivariada, como diz aqui, não é? Há muitas relações. Todas essas regressões serão testadas, né? Todas elas são testadas. E aqui, cada regressão dessas, há um teste de hipóteses, né? Aquele teste H0, H1, né? Então, a gente vai ver se isso aqui é uma relação significativa, se vai ter um P menor do que 0,05, para a gente poder rejeitar a hipótese nula, que está dizendo que não há relação entre isso aqui e aquilo lá. Tá? Então, vai ter um output, né? Vai sair um relatório, além desses valores que vão aparecer aqui, né? Lá no gráfico, nesse gráfico do caso do Amos, mas vai também ter um relatório onde a gente vai ver o valor P, né? E vai ver se realmente se nós vamos rejeitar a hipótese nula e, portanto, adotar a hipótese que afirma que há relação entre esse x2 aqui e o y1, né? Então, algumas dessas relações podem ser significativas e outras não. Nós estamos testando isso tudo aqui e aí depois vamos ver o resultado, né? Aqui continuam, né, as relações entre as variáveis independentes, como nós vimos, e aqui também há a possibilidade de ter relação entre os erros, né? Certo? Quer dizer, o que estaria provocando, né? O que estaria provocando essas relações e tal? Nós não sabemos. Nós não conseguimos saber, a não ser que a gente consiga desvendar, não é? E isso fica digamos assim, como um resíduo, né? É algo
que a gente, em geral, não sabe explicar, né? O porquê que tem. A gente só consegue ver os valores que indicam que há uma correlação também entre os erros, mas não sabemos por quê, né? Isso são produzidos por outras variáveis aí, são produzidos por outras coisas que são latentes, né? Que nós não conseguimos, são latentes porque nós não conseguimos observar, certo? É um resíduo que está aqui, né? Mas é uma informação importante, né? Que a gente já não consegue ter numa outra técnica, né? Essa técnica aqui, ela nos traz, tem mais recursos, né? Bom, além dessas regressões, né? Vamos ver se eu consigo ir um pouquinho aqui também para o Amos, para vocês terem uma visualização melhor disso, né? Bom, aqui então nós temos já temos uma regressão, né? Vejam que aqui a gente tem uma variável independente, né? Aqui no caso nós temos uma regressão linear múltipla univariada, né? Por quê? Porque nós temos, vamos ver um outro exemplo aqui. Eu quero ver um exemplo mais simples para mostrar para vocês. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, já mais complicado, que é o exemplo de uma regressão linear múltipla multivariada. Então, aqui nós temos as variáveis independentes, né? Tá vendo? IMC, idade, satisfação com a imagem corporal e autoestima. Nós queremos ver o quanto isso afeta o bem-estar. Aqui a gente teria fatores de bem-estar. Relacionamento pessoal positivo, autonomia, domínio do ambiente, crescimento pessoal, propósito de vida e autoaceitação. E os erros, né? Então, aqui a gente tem um teste de um modelo, né? Através de uma regressão linear múltipla, multivariada. Vamos ver aqui o que mais que nós temos aqui. Bom, aqui nós já temos uma regressão mais simples, né? Vamos ver se tem um outro aqui. Bom, essa aqui também é multivariada, né? Tem duas variáveis independentes, mas tem uma porção de variáveis dependentes, né? Aqui a gente está querendo ver a influência da autoestima, né? E da satisfação com a imagem corporal sobre o bem-estar. Então foi feito o teste aí, né? E a gente tem as relações aqui todas, ó, tá vendo? Não é? O quanto de variância foi explicada nessa relação. E a gente tem também, sempre que a gente faz esse teste, né? Veja, a gente tem também aqui as correlações aí entre as independentes, ó. Também as correlações entre os erros, olha como há, né, correlações elevadas, às vezes até entre os erros, ó. E aqui a gente tem as explicações, né, que são pouco, não são muito altas, né? Essa aqui, por exemplo, né, que é essa relação aqui da autoestima com o crescimento pessoal, ó. A gente tem também um output, né? Veja, aqui estão as estimativas, todas aquelas que a gente viu lá, ó, né? Aqui estão aqueles pesos, ó. Quer dizer, a gente não precisaria do desenho, né, para ter os resultados, ó. O desenho, ele ilustra, né? Facilita, assim, na visualização. Mas aquelas coisas que estão lá também estão aqui, ó. E aqui a gente tem, não é, as regressões, ó. Aqui nós temos o valor P, ó, tá vendo? Quando está assim cheio de asterisco, significa que ele é inferior a 0,001. Ou seja, a gente tem aqui a probabilidade muito pequena de rejeitar a hipótese nula e incorrer num erro do tipo 1. Tá? Aqui nós estamos bem tranquilos para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, existe essa relação. Tá? Agora, a magnitude da relação é outra coisa, né? Lembra-se do tamanho do efeito. O tamanho do efeito está expresso aqui, ó. Esse é o tamanho do efeito, certo?
Então, lá a gente sabe que é uma relação significativa. Agora, qual é o tamanho do efeito? O tamanho do efeito é outra coisa, né? Lembrem-se de não ficar avaliando as coisas apenas pelo valor P, né? Isso nós passamos bastante tempo conversando sobre isso. Vejam que sempre estão sendo testadas as hipóteses. A hipótese nula, né? Isso é constante. Há sempre teste de hipóteses aqui. E isso está lá né, aparece lá no output. Ó. Então, podemos rejeitar a hipótese nula. Podemos rejeitar a hipótese nula. Né? Aqui também podemos rejeitar a hipótese nula. Ó. Por quê? Porque ainda está menor do que 0,05. Idem aqui. Então, vejam, em todos os casos, em todas aquelas relações que nós estamos vendo lá, expressas naquelas trajetórias, né? Naquelas setas, né? Ó, relacionamento pessoal, satisfação com relacionamento pessoal. Veja que a flecha está para cá. Ó. Então, satisfação é a preditora. Relacionamento pessoal positivo é a dependente. Né? E aqui também há uma relação significativa. Agora, o montante, né? O tamanho do efeito dessa relação é outra coisa. Né? Então, vejam que a gente tem o resultado aqui com o resultado da regressão. Né? Aqui está a estimativa da regressão. Né? Isso é um resultado semelhante àquele que a gente obtém lá também, quando a gente realiza esse tipo de coisa lá no ambiente da estatística clássica. Foi o que nós fizemos na primeira aula desse período. E veja a importância, então, não é, da noção do conceito de correlação e do conceito de regressão para que a gente, né, venha trabalhar aqui, nessas coisas mais complexas e tal. Né? Aqui também estão envolvidos, né, as correlações, a ideia de regressão e tudo mais. Né? Sem compreender aquilo lá, ficaria muito difícil entrar direto nessas coisas aqui. Né? O caminho de compreensão disso passa por aquelas noções mais simples. Né? E aí vem para a coisa mais complexa aqui. Né? Então, vejam, aqui a gente não está testando instrumentos, a gente está testando relações nesse ambiente aqui. Né? Isso aqui não é uma análise confirmatória, né, que é o que a gente faz com o instrumento. Embora tenha procedimentos muito parecidos aqui, cálculos e tudo mais, né? Mas aqui a gente está fazendo uma análise de regressão, né? Regressão linear múltipla, neste caso aqui, multivariada, porque tem muitas variáveis ali. Né? Ainda é multivariada. Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Bom, aqui já seria um instrumento, né? Aqui já seria um instrumento, uma medida, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma regressão linear múltipla univariada, tá vendo? Porque tem apenas uma variável dependente. Então, aqui a gente está testando a possível influência do IMC, da idade e do pré-pós, né? Porque aqui é que a gente tem alguns sujeitos que são antes e um outro grupo que é pós a cirurgia bariátrica. Isso aqui é aquela pesquisa da cirurgia bariátrica, né? Então aqui a gente está vendo se o grupo pré, o grupo pós, né, é uma variável nominal ó, que está sendo colocada aqui. Aqui a gente tem a idade e o IMC, né? Embora na regressão as variáveis em geral tenham que ser variáveis intervalares ou de razão, né? É possível que a gente codifique uma variável nominal, né? Chamada também variável dummy, e coloque aqui. Então, o pré tem o valor tem o código 0, o pós tem o código 1, e ela consegue participar aqui também da regressão. Isso é possível, né? Estaria aqui sendo, digamos assim, violado de maneira aceitável um pré-requisito, né, para a realização da regressão. E esse pré-requisito seria o fato de que as variáveis independentes tenham que ser intervalares ou de razão. Mas é possível se colocar uma variável nominal aqui.
como é esse caso aqui, né? Então, aí a gente testou isso aqui para ver se isso tinha um apoio empírico, né? A gente vai fazendo experiências aqui também, né? Com essa coisa da regressão, né? Evidente que a gente busca apoio teórico para isso, né? E ver o que estudos anteriores encontraram nessas relações e tal, para a gente projetar isso aqui e testar, né? E ver em que medida a gente encontra apoio empírico para essas hipóteses que a gente desenvolve aqui nessa telinha branca, né? Em onde a gente pode ir colocando coisas aqui e ir fazendo testes, né? Claro, a gente precisa ter os dados, né? A gente precisa ter lá a pesquisa feita, as medidas respondidas, as variáveis manifestas que a gente coletou lá com as amostras e tal, né? E aí a gente traz isso tudo para cá, né? E testa aqui, certo? E testa aqui para ver o que acontece. Bom, dentro também desse mesmo ambiente da modelagem de equações estruturais, a gente consegue também, né, fazer isso que é chamado de análise de trajetórias. Essas análises de trajetórias, elas nos possibilitam, não é? Como diz aqui, é uma extensão da regressão linear múltipla multivariada, usada para estudar relações estruturais, efeitos diretos e indiretos entre variáveis manifestas, a partir da estrutura correlacional observada entre essas variáveis, né? Então, aqui a gente consegue, não é, ver esses efeitos diretos e indiretos, né? Ou aquilo que nós chamamos de mediação, veja, mediação e moderação entre variáveis. O que é isso? Bom, às vezes, não é, uma variável, ela não tem exatamente, né, um efeito direto sobre a outra, mas ela pode ter um efeito indireto sobre a outra, né, na presença de uma terceira variável. Ó. Então, aqui, segundo Byron e Kenny, né, 1986, uma variável é designada de mediador na medida em que ela explica ou é responsável pela relação entre o preditor e o critério, né? Ou seja, o conceito de mediação refere que uma variável independente x afeta uma variável dependente y através de uma ou mais potenciais variáveis intervenientes ou mediadoras. Quer dizer, a gente testa isso aqui e o efeito, às vezes, é pequeno, certo? E aí a gente inclui uma outra variável entre a relação dessa com essa, como vocês estão vendo aqui, ó, ela está no meio do caminho, ó, ela é uma intermediária, né? Ela é uma mediadora, nós vamos testar se ela tem poder mediador. E aí o que acontece? Aí acontece nesse caminho, nessa trajetória, né, se mostrar um efeito muito grande sobre a variável dependente. Então, significa que essa aqui não tem um efeito direto sobre essa, mas, através dessa, ela acaba tendo um efeito muito poderoso sobre a outra. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui, onde nós estamos mostrando isso para vocês. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Aqui nós estamos medindo o efeito do IMC sobre a satisfação com a imagem corporal. Tá? Vamos ver se tem uma outra coisa aqui. Não, aqui. O IMC com relação à autoestima. Nós temos um grupo bem numeroso de mulheres aí assistindo a aula, né? E temos um grupo menor de homens, né? A gente sabe que as mulheres, em função da cultura que nós vivemos e tal, né? E nas pesquisas, a ciência mostra isso, que a mulher ela está mais preocupada, né, com o seu IMC, com a sua, não é, com o seu corpo e tal, e que isso pode afetar, não é, e afeta muitas mulheres na sua autoestima, né?
a sociedade tem esses valores também machistas e tal, aquela coisa da mulher como objeto e de um corpo ideal para a mulher, não é? As modelos aí costumam ter, né, aqueles corpíceos magros e tudo mais e tal, quer dizer, com IMC bem baixo, né? E então tudo isso leva, né, a que as mulheres desenvolvam às vezes esses valores, digamos assim, né? E aí, portanto, o IMC acaba, né, podendo, em muitos casos, né, para muitas mulheres, afetar aí a sua autoestima. Veja, há uma questão lógica aí, teórica e tal, né, e também empírica, de comprovação empírica nessa relação aqui, né? Certo? Os homens também, eventualmente, podem ter essa relação aqui também significativa, né? O que a gente tem notado mais nesse tipo de pesquisa com os homens é meio que, digamos assim, inverso, né? Um pouco inverso à situação das mulheres. Aqui os homens, né, hoje parece que querem assim um corpo maior, não é? Ou mais bem definido, né, com uma massa muscular maior e tudo mais e tal, né? O IMC até ele não é uma boa medida, né? Porque justamente ele, como ele não consegue distinguir a massa magra, né? O músculo da massa gorda, então ele não discrimina muito, ele considera tudo, né? Porque é uma relação entre peso e altura apenas, né? Ele não é um indicador muito preciso, né? Mas os homens, eles estão justamente querendo aumentar o IMC, né? Mas aumentar através de uma massa magra, de uma massa muscular, né? Então parece que também começa a aparecer, né, com esse fenômeno todo de academias, de hipertrofia muscular, de definição muscular, essa relação entre IMC e autoestima, né? Muitos homens também se sentem melhor e tal, né? Talvez com autoestima aumentada na medida em que eles portam, né, um corpo, que eles têm um corpo bem definido e tal. Bom, então vejam, tem essa relação aqui. Vamos ver, nós testamos essa relação na nossa amostra, né? Aqui no caso, mulheres obesas e obesas mórbidas até, né? E a relação com a autoestima. Vamos ver os resultados. Ó. Então a gente viu ali que tem um númerozinho, né? Ó, nessa relação. É uma relação inversa, né? A gente viu aqui que tem um sinal de negativo. Então significa que quanto maior o IMC, menor a autoestima. O IMC ele é preditor aqui, né? Ele é preditor da autoestima. Vamos ver o resultado lá para ver se é significativo, para ver se realmente essa relação pode ser considerada, né? Ou seja, se realmente nós podemos aqui rejeitar a hipótese nula. Vamos ver o relatório. Pronto, aqui está. Ó, podemos rejeitar a hipótese nula. Então, há uma ação nesse caso aqui, não é? Há uma ação preditora, né, do IMC sobre a autoestima, tá? Isso está aparecendo aqui. Mas vejam que não é um tamanho de efeito, né? É um tamanho de efeito pequeno, olha aqui, ó. Né? Haveria aqui nessa relação uma explicação de apenas 4% da variância, certo? Então aqui há um predomínio, né, um resíduo enorme nessa relação aqui. Há muita variância que não é explicada e que está aqui, né? Está aqui no erro. Tá? Bom, mas vamos fazer então um teste para ver o que acontece. Né? Se a gente colocar, ó, aqui, ó, nós temos também, nós na pesquisa, nós também utilizamos uma medida de satisfação com a imagem corporal. Veja, é uma medida psicológica, assim como a autoestima. E aqui nós temos uma medida física. E nós vimos, né, anteriormente que essa medida física, ela tem uma relação com a autoestima, mas é uma relação de pequena monta, né? O que estaria
de certa maneira, contradizendo tudo aquilo que antes eu falava. Olha, há uma relação entre o IMC e a autoestima e tal e coisa, né? Mas isso não apareceu ali com muita força. Por quê? Porque aí, estudando, né, a pesquisa nessa linha de pesquisa, a gente viu que parece que isso, essa relação, ela não é direta, ela passa por uma outra variável chamada satisfação com a imagem corporal. E aí o efeito parece que ele realmente é grande, né? Então vamos ver, né? Isso foi testado lá. E olha o que acontece agora, né? Veja que aqui nós temos um valor, né, daquele efeito direto. E aqui nós temos um valor do IMC com relação a é negativo, né? Nós estamos vendo que é negativo de novo. Vou ampliar aqui para vocês verem melhor. Ó, há uma influência do IMC sobre a satisfação, que é a variável mediadora, né? E veja que, passando por aqui, por ela, o que acontece? Ó? Olha aqui, ó, o peso que nós temos aqui agora, né? E olha agora quanto nós estamos explicando nesse modelo aqui, com a mediação da satisfação com a imagem corporal, o quanto que está mexendo com a autoestima. 43. Nós tínhamos 4 antes, quando nós víamos esse efeito direto. Agora, se nós considerarmos essa trajetória aqui, então o que acontece? Né? Acontece que isso se dá, né, essa influência do IMC sobre a autoestima depende da satisfação com a imagem corporal. Né? Claro, tá vendo? Agora a coisa fica, né? A gente entende isso, e a literatura vai nos explicar, não é? A pessoa pode estar até com um IMC elevado, certo? Mas se ela está satisfeita com essa imagem, né? O que é raro, evidentemente, que quando as pessoas estão muito gordas e tal, em geral, elas não estão satisfeitas, né? Porque elas sofrem uma ação sociocultural muito forte também, que não... Né? E aí elas têm problemas com a autoestima. Né? É natural isso, quer dizer, é natural. Isso é também fruto de um ambiente sociocultural. Né? Agora, na medida em que as pessoas conseguem, mesmo que a sociedade, né, e a comunicação e tudo mais e tal, as pressione, elas estão gordas, mas ainda assim elas conseguem ter satisfação com a imagem corporal, pronto, elas, né, podem ter uma autoestima boa, certo? Quer dizer, tudo depende disso. Se eu estou satisfeito ou não estou satisfeito, né? Dessa variável psicológica aqui. A gente já teve exemplos aí de pessoas gordas e obesas, né? Que, evidentemente, a gente constatava, a gente via só de observá-las, uma elevada autoestima, né? Um exemplo disso, assim, que é bem conhecido de todos aí, é, por exemplo, o Jô Soares. O Jô Soares tem um IMC bem acima daquilo que é esperado, né? Ele é obeso, e, no entanto, a gente vê que ele, não é, parece que possui satisfação com a sua imagem corporal, ele se acha bonito, gostoso e tudo mais e tal, e é apreciado, né? E a gente também vê, né, no comportamento dele, naquilo que a gente observa dele, uma autoestima elevada, uma autoestima boa, né? Certo? Porque o IMC diretamente, ele não é um preditor de autoestima poderoso. Agora, ele passa por uma outra variável, que é a satisfação com a imagem corporal. Então, aqui a gente consegue ver nessa testagem, né, que essa satisfação com a imagem corporal é uma variável mediadora. Né? Nós testamos aqui a função mediadora dela e a gente viu que realmente ela, né, ela acaba tendo esse poder aqui, né, como mediadora. Aqui também né, as estimativas vão estar aqui, ó, e elas são, né, como vocês
estão vendo são estimativas também, o P também mostra que essas estimativas são significativas, né? Aqui a gente já tem também os resultados, né, dos efeitos totais, certo? Dos efeitos diretos, dos indiretos também, né? Aparece aqui também aquilo que a gente estava olhando lá no desenho. É claro que a gente precisa ainda fazer algumas testagens, né, desses valores, alguns cálculos, certo? Para comprovar de que realmente aqui a função mediadora da satisfação ela é comprovada, né? Ela é matematicamente comprovada. Mas no visual aqui nós já estão tendo uma ideia, né, do que acontece, né? Quando a gente vê essa situação aqui, né? Que a gente viu antes, certo? E agora aquela outra situação lá, né? Incluindo a variável mediadora aqui, né? A satisfação. Foram feitos muitos testes aqui, né? Por isso que tem desenhos variados e tal, onde se estava testando essas relações entre essas variáveis todas, né? Mas aqui está mais simples, né? E melhor de ver esses resultados. Então, vejam, né? Isso é feito aqui no Eimus, né? Como vocês estão vendo, né? E é aquilo que nós estamos vendo aqui, não é? A mesma coisa a gente está vendo aqui agora, os efeitos da mediação aqui no slide, né? Também tem os efeitos de moderação, né? Qual é a diferença que existe entre a mediação e a moderação, né? Ao conceito de moderação não está implícito o conceito de causalidade. O moderador, quando introduzido no modelo de duas variáveis, não é causado pela variável dependente, nem causa a variável dependente. Veja que aqui, ó, né, ele é preditor da dependente. Ele causa também a mediadora, e a mediadora também causa, né? E essa relação indireta aqui causa a dependente. Nesse caso aqui, não há essa relação de causalidade, certo? Mas a moderadora, ela tem um efeito, um efeito moderador. Ela provoca uma variação no efeito da variável independente sobre a dependente. Só que não passa, né? Não existe aquela trajetória, certo? Na convivência com essas variáveis, ela exerce um fator de moderação que está representado aqui, né, por essa flecha que incide sobre essa relação. Né? Mas veja, ela não causa diretamente nada em relação à dependente, ela não é causada pela independente, certo? Mas ela tem um efeito sobre a relação. Ela estando presente aqui, ela tem um efeito moderador, não é? Moderador sobre essa relação. E esse efeito moderador, ele pode ser para menos, como também pode ser para mais, certo? Ele vai influenciar essa relação. Então, do ponto de vista operacional, também tem uma série de cálculos que são feitos, né? Que são testados e tal, e a gente consegue ver, não é? Se há um efeito realmente. A gente vai testar para ver se determinada variável realmente tem esse efeito moderador, né? Mas e da onde vêm essas ideias, né? Essas ideias acerca do efeito de mediação e do efeito de moderação? Bom, isso virá da literatura, virá das teorias, não é? As teorias vão nos dizer isso. E aí a gente vai, inclusive, no nosso projeto, de repente nós já vamos até contemplar isso. Olha, nós vamos aqui colocar essa variável aqui, porque a teoria está dizendo que ela tem um efeito mediador ou moderador sobre a variável dependente no nosso estudo. E aí nós vamos coletar dados, não é? Vamos coletar dados dessas variáveis que supostamente, que teoricamente, teriam efeitos mediadores ou moderadores, e depois nós vamos testar isso, né? Vamos testar isso aonde?
Aqui, por exemplo, no Amos, ou em outro software, né? O JASP também pode fazer isso, o M+ também pode fazer isso, o R também pode fazer isso, tá? Eu gosto muito de trabalhar aqui no Amos, né? E de mostrar isso aqui para vocês também, porque é um ambiente que nos permite é um ambiente mais amigável, né? E nos permite essa ilustração toda aqui e tal, que ajuda muito na compreensão, né? Na compreensão de tudo. Então, voltando para cá, não é? É possível também nessas análises de trajetórias a gente também testar o efeito moderador, né? O efeito moderador de uma variável, tá? Bom, vocês notaram que o tempo todo aqui nós trabalhamos com variáveis manifestas. Aqui a gente não estava em nenhum momento incluindo variáveis latentes. Ó, as variáveis sempre estão representadas por quadradinhos ou por retângulos, tá? E agora nós vamos avançar, não é? Mais, e vamos para uma situação onde tudo isso pode ser feito também com variáveis latentes. Então serão modelos causais, né? Como aqueles ali que são modelos causais, ó. Uma variável causa a outra, né? Prediz a outra, claro, do ponto de vista teórico, né? A gente já viu que relação de causa e efeito efetiva, né? Tem que estar num delineamento experimental. Esses delineamentos aqui eles são correlacionais, mas eles nos permitem, numa dimensão teórica, digamos assim, testar relações de causa e efeito, tá? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, mas agora com a inclusão de variáveis latentes, certo? Ali naqueles processos de regressão, não tinha variáveis latentes. Agora nós vamos entrar com as variáveis latentes aqui. Isso é possível também, né? Então, o modelo geral de equações estruturais é um modelo linear generalizado que inclui variáveis manifestas e latentes, como nós vimos, né? Num mesmo quadro teórico. Por exemplo, quando nós estávamos lidando com os instrumentos, nós tínhamos, ao mesmo tempo, variáveis manifestas e latentes, os itens e os construtos, né? O modelo de identificação do modelo causal com variáveis latentes pode ser definido em duas etapas. A primeira, especificar e identificar o submodelo de medida, isto é, realizar uma análise fatorial confirmatória. E depois, especificar e identificar um submodelo estrutural, isto é, estabelecer trajetórias e erros, né, e disturbance entre as variáveis latentes endógenas. Então, vamos ver como é que é isso. Ó, aqui, então, eu tenho um modelo onde existem variáveis manifestas e latentes, né? Vejam que aqui eu tenho uma medida, certo? Aqui eu tenho um modelo de medida, um instrumento que eu tenho que fazer uma confirmação disso antes de trazer para cá. Aqui eu tenho um outro instrumento que eu tenho que fazer uma confirmação antes de trazer para cá. E aqui eu tenho um outro instrumento, certo? E veja, e agora o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando essas variáveis latentes. Ó. Então, agora aqui eu tenho duas variáveis latentes, né, que estão aqui refletidas pelos seus itens. Ó. A existência deles está apoiada nessas evidências empíricas, né, que os itens trazem, com os scores dos sujeitos, e mostrando a relação, uma relação de influência da variável do construto F1 e do construto F2 sobre um construto F3, que está apoiado aqui pelas suas variáveis manifestas, né? Aqui, tá vendo? E aqui tem um erro, né? Porque toda medida, né? Toda relação produz também, quer dizer, uma parte da variância vai ser explicada por essa relação aqui dessas duas variáveis com essa, e uma parte não vai ser explicada, que vai ser o como aqui também a relação desse latente com o seu manifesto, há uma explicação de variância nessa relação, e uma parte que não é explicada, que está aqui no erro. Certo?
Então, veja, são modelos já mais complexos, né? E aqui, então, diferente do que nós estamos vendo aqui, onde só tinha variáveis manifestas, agora aqui nós temos variáveis também latentes. E isso tudo é testado, né? É testado lá no mesmo ambiente. Nós vamos levar para cá, né? Aquele modelo, vamos usar as ferramentas, como nós vimos aqui, vamos construir o modelo aqui, vamos trazer os dados, né, para cá, vamos trazer os scores para cá e vamos testar da mesma forma que fizemos aqui com essas variáveis que são manifestas. Só que aí nós teremos lá também, junto, né, as variáveis latentes. As variáveis latentes estarão aí também, né? Certo? São os modelos causais com variáveis latentes. Então, vejam quantas coisas, né? Quantos recursos se pode trabalhar aqui nesse ambiente chamado de modelagem de equações estruturais. Tá? Certo? Vamos ver aqui o que nós temos mais aqui na sequência. E não temos mais, né? Mas terminamos aqui o nosso conteúdo, né? Certo? Bom, vocês tiveram aí uma boa noção do que se pode fazer ali naquele ambiente, né? Evidentemente, ele exigirá de vocês um aprofundamento, né? Para que vocês possam fazer isso. O livro esse que eu mostrei para vocês, ele é um livro bastante parecido com o livro aquele que nós estivemos usando até ali a primeira aula, né? Não, nós usamos até análise fatorial exploratória, né? O livro aquele Estatística sem Matemática. É um livro que ele nos permite avançar bastante no conhecimento, né? Porque ele vai nos mostrar como é que mexe no software, vai nos explicar e tal, né? Então ele é um bom início assim para né? Em busca desse aprofundamento. E o livro esse Análise de Equações Estruturais do professor João Maroco, né? Esse português, ele é um livro que segue um pouco aquela estratégia pedagógica lá, aquela didática, né? Ele também vai nos mostrar o EIMOS, assim como o outro lá mostra o SPSS, e vai nos ensinar também a manipular o EIMOS e a construir esses modelos e a testar esses modelos também. Ele vai nos ajudar nisso. E a possibilidade da gente ir avançando no conhecimento, né? E dominando esses processos. É claro que vai depender isso do interesse de vocês, não é? Na psicologia. Vejo que o meu interesse, a minha profissão é essa, né? Eu entrei aqui na UERJ num concurso para trabalhar com isso, com pesquisa quantitativa e psicometria. Esse era o nome do meu concurso. Então, eu tinha que demonstrar lá nas provas que eu fiz conhecimentos nessa área de validação de instrumentos, de propriedades psicométricas, de técnica, dessas técnicas estatísticas para atingir esses objetivos, né? Claro, então, é uma especialidade, né? Então, o avanço do conhecimento de vocês, se desejarem isso, né? Eu quero ser um pesquisador, um professor, assim, um psicometrista e tudo mais e tal, né? Aí, então, o caminho seria esse, né? Acho que vocês já tiveram aqui uma boa noção nas nossas disciplinas para ver se vocês gostam disso, se fascinaram com isso, se acharam, mas que negócio fantástico isso, quero aprender mais disso, e quero dominar isso, e quero me dedicar, não é, a estudar essas coisas e tal. Mas se o objetivo é outro, né, se vocês têm um objetivo em outras variáveis e em outras coisas da psicologia, evidente que a nossa aula ela é importante para que vocês, como pesquisadores dessas outras coisas, vocês tenham noção, né, do que poderão fazer, né? E até encomendar isso, né? E aí buscar ajuda, a parceria, né, de outros profissionais, né,
e para que esses testes possam ser realizados, né? Só que agora com outra noção. Eu estou incluindo isso aqui no meu projeto e tal, porque depois eu vou fazer uma análise confirmatória, porque depois eu vou fazer uma análise de trajetórias, eu quero ver o efeito mediador dessa variável e tal, e eu sei que isso pode ser feito, eu vi que isso pode ser feito lá no ambiente de equações estruturais e tal, então eu vou fazer isso, é claro, eu vou ter que trazer, não é alguém também para junto de mim, não é, para que eu possa efetivar essas operações, né? Mas veja, eu tenho uma outra consciência agora do que eu posso, do que eu não posso realizar, do que eu poderei fazer, não é? Então eu acho assim que o objetivo da nossa matéria aqui, da nossa disciplina, acho que o primeiro objetivo é esse, né? Dar subsídios aos pesquisadores, aos mestrandos, aos doutorandos, do que eles poderão fazer nos seus trabalhos, né? E não só na parte de instrumentos, mas também na parte dos seus estudos correlacionais, né? Mesmo que eu não vá validar nenhum instrumento, veja que o nome da disciplina aqui, ele foi além disso, ele procurou assim também trazer análise de dados. E aí, de forma geral, né? Nós vimos muitas técnicas de análise de dados que não envolvem necessariamente a validação, né, de adaptação, construção, validação de instrumentos, mas que também envolvem isso, né? E aí nós fomos evoluindo para isso, né? Para testagem de muitos tipos de modelos, né? Estudos correlacionais, estudos psicométricos, estudos de modelos de medida, né? Estudos de modelos de estrutura, que são esses últimos aqui que a gente viu que também pode fazer, né? E, bom, eventualmente, né? Eventualmente pode aparecer alguém que se apaixone por isso, né? Por essa área da psicologia, que é essa área de trabalhar com análise de dados e com psicometria e estatística e tal, e queira ir por aí, né? Tem concurso também, né, para professor, quer dizer, tem espaço na academia para isso, né? Evidentemente. Tem concurso para professores dessa área, né? Assim como tem concurso lá para professores da área clínica, do TCC, né? Para a área organizacional, para a área jurídica, para a área, enfim, há muitas especialidades, né? Para a área do desenvolvimento, para a área da psicologia da educação, e processos cognitivos das crianças, para a área da educação dos pais também, né? Para a educação dos filhos. Então, tem muitas coisas aí, né? Aqui no nosso programa nós temos muitos professores, vocês sabem disso, estão aí alocados aí para trabalhar com esses colegas que têm interesses variados. E aí eles, eventualmente, precisam, né, também da utilização da mensuração, né? Portanto, da análise de dados, dos instrumentos psicológicos e tal, né? E temos outras linhas, né, de pesquisa que aí trabalham com outras metodologias. São metodologias são qualitativas, né? E, portanto, são outros métodos, outros sistemas tanto às vezes, de coleta, né, quanto de análises desses dados que são coletados, né, e são diferentes desses nossos aqui. Eu sempre digo para vocês, né, que era importante que a gente tivesse aí também uma disciplina no nosso programa com especialistas na área de metodologia qualitativa para poder trabalhar também durante um período ou dois, né? Talvez não, certamente teria conteúdo até para ter aí também uns 2 períodos, né? Haja vista assim já a diversidade de métodos qualitativos existentes, né? E que estão bem descritos, né? Tem autores especializados nisso então é complexo, também é complexo, né? Aí a gente tem, esses dias, acho que a professora Adriana Benevides, ela tomou a iniciativa de criar uma jornada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar e de assistir,
mas ela criou uma jornada com especialistas na parte de metodologia qualitativa. E aí, então, nessa jornada se apresentaram, não é, vários colegas nossos que têm conhecimento de métodos, e eles ali apresentaram, né, aqueles métodos que eles dominam, né, e isso foi muito útil para a galera que acompanhou, não é? Eles aprenderam muitas coisas, puderam ver muitas dicas e tal, né, de formas diferentes de trabalhar com dados, né, e fazer análises qualitativas. Parece que foi muito bem sucedida essa jornada, teve uma audiência muito boa, né? E aí tem uma aluna que está dizendo aí, né? Está dando um spoiler que já está programado para o próximo ano, né? Está programado a quantitativa. E aí eu já tive a felicidade, né? E a alegria de ser convidado pela professora Adriana para, junto com outros especialistas, né, outros colegas de outras universidades, de outras instituições, de irmos participar da jornada, né? Então, já estamos aí numas preliminares, né? Ela já nos recrutou, digamos assim, né? E também já está lá nos pedindo uh, nos pedindo já os temas, né, que nós vamos abordar e tal. Então, eu devo abordar lá na jornada que virá o ano que vem, né, eu devo abordar as análises de regressão, né, lineares, e também a análise fatorial exploratória. E aí outros colegas vão abordar outras coisas, alguns vão abordar as análises confirmatórias, outros vão abordar outras técnicas, né? Alguns até vão trazer outras técnicas que a gente não viu aqui, porque tem outras coisas mais, né? Tem outras coisas aí mais modernas e tal também que estão surgindo o tempo todo. E aí nós temos já um grupo de colegas aí altamente qualificados, né? Que a professora convidou, a professora Adriana, e vai ter essa jornada, né? Então, isso